Marcelo Duó, hoje, Michele Trombelli, excepcionalmente gravado para falar das mudanças no Campeonato Paulista e, especialmente, uma reflexão sobre a importância dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. A gente é muito crítico dos campeonatos estaduais no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde os clubes, os maiores clubes, têm outras fontes de renda. A gente esquece os clubes pequenos. Mas imagine o futebol no Brasil profundo, onde não há times disputando os campeonatos brasileiros nas várias séries que há. Com a palavra, Marcelo Duó. Alô, alô, meus senhores e senhoras, Ivan Brandão, Michele Trombelli, todo mundo que está acompanhando Tem Método na Band News FM. Hoje eu vim aqui para a gente falar de Campeonato Paulista, que na verdade ontem fez o seu sorteio, né, dos jogos e tal. É uma coisa mais regional, São Paulo, mas tem um recado muito importante para todos os campeonatos estaduais que virão nesse calendário novo da CBF, né? CBF, para quem não está ligado, mudou bastante o calendário para o ano que vem, trouxe o início do Brasileirão mais para o começo do ano, enxugou bastante o número de datas para os estaduais. A própria Federação Paulista está pedindo uma data a mais para ter 12 dias para fazer os seus jogos, mas isso causou uma mudança muito grande no regulamento do Campeonato Paulista, que teve que se virar para manter a atratividade do campeonato e principalmente para manter os seus contratos de televisão, né? Que eles ainda têm, acho que até 29, inclusive os contratos que tem o Campeonato Paulista, e depois vamos ver o que vai acontecer. Mas eu nos últimos dias tenho convivido bastante lá com o pessoal da Federação Paulista, por outros motivos, e tenho visto a preocupação que eles têm com o futuro dos campeonatos estaduais no Brasil inteiro. Por isso estou trazendo esse tema aqui para o Tem Método, que tem um alcance nacional, né? O estadual de São Paulo é o mais rico, é o mais atrativo, talvez seja aquele que tem o maior número de times competitivos dentro do campeonato em relação aos outros estaduais, e até por isso eles tiveram que fazer um regulamento bem diferente e acharam uma fórmula, tirando ali, né, da Liga dos Campeões esse modelo, garantindo os clássicos, porque essa era uma exigência dos detentores de direitos, tinha que ter todos os clássicos, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né, envolvendo o Santos, os 4 grandes do estado, e aí você não joga mais contra todo mundo, você joga contra alguns sorteados do interior, para compor uma lista de 8 jogos, que você vai ter 8 rodadas na primeira fase. Os 8 primeiros se classificam, no geral, para o mata-mata, e os 2 últimos são rebaixados para a Série A2, né, do Campeonato Paulista, é assim que se chama aqui em São Paulo. É claro que isso tem um impacto nos times menores. Vai ter time do interior que não vai receber os grandes clubes. E isso vai ter um impacto direto nas receitas, em relação a patrocínio, em relação a bilheteria, e parece pouco, mas o impacto é muito grande. Por que eu trouxe esse tema aqui no Alcaçapa? Porque a gente precisa pensar um pouquinho nos times menores. Eu entendo a preocupação com o calendário, é muito jogo mesmo para os times da Série A do Campeonato Brasileiro, é uma coisa quase desumana, e aí enfia um Mundial de Clubes no meio, enfim, né, uma série de coisas que, se você for colocar na balança, o jogador de futebol daqui a pouco não tem mais férias. E a gente também não, né? Porque a gente também acompanha tudo isso. Mas o futebol imita a vida também na relação da desigualdade social do futebol, que existe. Existe uma desigualdade social no futebol. Você tem Flamengo e Palmeiras num patamar altíssimo, você tem os outros times da Série A com um abismo em relação a esses dois, inclusive financeiramente, mas que estão ali competindo. Tem outros num terceiro escalão que se matam ali para permanecer. E você tem a periferia do futebol. E a periferia do futebol, ela é muito dos campeonatos estaduais. Não só em São Paulo, mas em todos os lugares. Porque são os times, dos times pequenos, do interior do Rio, do interior de Minas, do interior de Pernambuco, que montam a base do futebol brasileiro. Muitos jogadores que são formados, hoje até um pouco menos, mas porque eles vão para os times grandes antes de chegarem ao profissional. Mas eles saem desses times menores. A gente vai realmente
em nome de um produto da Série A melhor, a gente vai mesmo matar os estaduais? É isso mesmo que vai ser bom para o futebol brasileiro? Essa é a discussão que eu queria trazer aqui para vocês, para o Ivan, para o Andreasa, para a Michele, mas para você que está ouvindo a gente. Qual seria o impacto real, não a fantasia que a gente tem, que a gente vai ser a Europa e vai ter 5 divisões, todo mundo vai jogar? Não, estou falando da realidade. Os clubes grandes, eles sustentam os pequenos no momento do campeonato estadual, sim. Tem gente que vai chamar de caridade? Vai, mas isso eu chamo de ecossistema, isso faz parte da sobrevivência do mercado como um todo. Mas a gente vai ter uma divisão anual, aí a Série D com mais times, então eles vão poder jogar o ano inteiro. Mas em que condições? Quem vai transmitir? Quem vai mostrar? Quem vai bancar isso? Para pagar que salário esses jogadores? Como é que eles vão conseguir progredir na carreira deles? Então, eu vejo esse esforço da Federação Paulista, e eles estão lá muito preocupados, né, com queda de receita, com o que virá depois, enfim, existe essa preocupação. E se existe essa preocupação no estadual mais rico do Brasil, imagina o que é isso nos outros estados. Então, a gente precisa parar para olhar isso também, nós como imprensa, a torcida e tudo mais, porque isso pode trazer outros tipos de distorção que podem fazer muito pior ao esporte do que o cenário que a gente vive hoje, que evidentemente não é um cenário muito bom. Tá bom, gente? Amanhã estaremos de volta aqui no Tem Método, no Ó Caçapa, ao vivo. Um beijo para vocês, bom jornal! Beijo, Dó!